E aí, jovens curiosos? Após anos vendo muitos documentários, programas de TV e incontáveis imagens e vídeos online, ainda há coisas que nos surpreendem. Talvez seja porque somos mais de 7 bilhões e com acesso imediato à internet, podemos ver qualquer coisa a qualquer momento. Mesmo achando que já viu tudo, sempre surge algo novo, por isso existe o Senhor Curiosity. Por isso e muito mais, estas são 20 coisas que você verá pela primeira vez. Se você é um amante de gatos, provavelmente já conhece a famosa ilha de Aoshima, ou, como é normalmente chamada, a Ilha dos Gatos. Pescadores trouxeram felinos há anos para combater ratos, e hoje vivem na ilha cerca de 13 pessoas e 130 gatos. Então, caso você esteja se perguntando mais ou menos o que esse número significa, esse rapaz decidiu gravar. O que aconteceria se ele se sentasse nesse lugar? E podemos ver como, em pouco tempo, os gatos o cercam completamente. A cada dia, os experimentos científicos se tornam cada vez mais incríveis, ou até mesmo completamente estranhos, mas realmente interessantes. Na verdade, no YouTube podemos encontrar milhares deles. E neste caso, podemos ver o que aconteceria se expuséssemos diferentes tipos de vidro a um pouco de lava por alguns minutos. É claro que os vidros de um carro ou o vidro comum se quebram facilmente, mas ao tentar com vidro à prova de fogo, o resultado é surpreendente. Apesar de conseguir se quebrar um pouco, a lava ainda fica sobre ele. Cuidado com a lava, amigo. Com certeza sua cozinha tem mais de um eletrodoméstico que facilita suas tarefas. Mas antigamente existiram muitos produtos e máquinas de cozinha que hoje em dia poderiam até parecer um pouco estranhos ou até mesmo inúteis, se comparados com os que temos atualmente. Um exemplo claro é esta máquina de cortar pão, que aparentemente já está enferrujando há bastante tempo. E é por isso que decidiram restaurá-la com muita força e concentração. O processo é muito satisfatório de ver e, ao final, notamos uma mudança totalmente diferente e melhorada. Já vimos em algumas oportunidades como diferentes tipos de comida estragam depois de pouco tempo. E, inclusive, como o tempo afeta esses alimentos se os mergulharmos em diferentes líquidos, como a água. No entanto, neste caso, eles quiseram descobrir o que aconteceria se cobríssemos um hambúrguer e suas batatas com resina por cerca de 60 dias, e como resultado, podemos observar que nem sequer houve mudanças desde o início. No vídeo, eles comentam que ainda cheira a hambúrguer fresco e optam por deixá-lo na resina por mais 60 dias, mesmo assim, permanece igual. Ao longo dos anos, o ser humano criou milhares de armas para se machucar, e hoje em dia, por sorte, existe uma tecnologia tão avançada que nos permite compreender o dano que pode ser causado nesse caso. Observamos o incrível efeito em câmera lenta, com um torso de gel balístico que simula o corpo humano. Como podemos ver, é incrível não só como os projéteis saem em câmera lenta, mas também como todo o nosso interior sofre um impacto tremendo, enquanto o projétil continua se movendo dentro do corpo. Apesar de surpreendente, muitos animais têm mordidas muito mais fortes que a nossa, como leões, lobos e hienas. Mas, neste caso, vamos analisar de perto o que seria ser mordido por um tigre, certamente entre as mordidas mais fortes do reino animal. O pulso desse homem cabe perfeitamente dentro da boca dele e, na verdade, ouvir esses rosnados dá um certo medo, além do fato de que ele parece estar bastante tranquilo. Obrigado pelo vídeo. Yakutia, na Sérvia, é conhecida como a cidade mais fria do mundo, com temperaturas de até 70 graus Celsius negativos. Você deve se perguntar, como sua população vive? Entrevistando várias pessoas, esta mulher mostra que roupas se usam em temperaturas baixas, afirmando que o segredo é se vestir corretamente. E não é surpresa ver os habitantes usando grandes casacos, calças e botas em qualquer dia do ano. Por que faz tanto frio na Sérvia? Por quê? Sabemos que, ao atingir uma certa quantidade de inscritos no YouTube, os canais recebem um botão como recompensa por terem chegado tão longe. Existem os botões de prata, ouro, diamante e diamante vermelho, que só 2 canais têm por alcançarem 100 milhões de inscritos. Segundo o YouTube, o de diamante é de metal prateado com cristal no centro. Por isso, aqui tentaram fazer um usando um diamante verdadeiro. O processo é interessante de ver, pois explicam que um erro poderia ter causado grande prejuízo. Por ser um processo delicado, não podemos negar que o resultado ficou excelente. Todos os dias nos surpreendemos com vídeos de arte, de desenhos simples a esculturas incríveis. E quanto aos artistas talentosos, definitivamente este homem deveria estar na lista,
já que decidiu criar uma escultura de um leão feita com nada mais, nada menos do que simplesmente chocolate. Apesar de parecer frágil e rápido, ele levou mais de 5 dias para concluir, e é inegável que o resultado ficou incrível. Além do talento que ele tem ao manipular o chocolate assim, no caso dos recordes do Guinness, apesar de muitos serem surpreendentes, alguns são bem extremos, como já mostramos no canal. Daniel Scully quebrou o recorde mundial de prancha, mantendo a posição por cerca de 9 horas e meia com 1 segundo. Ele diz que aos 14 minutos sentiu dor nas pernas, mas mesmo assim superou o recorde anterior. Um homem americano que, em 2020, conseguiu fazer uma prancha por 8 horas, 15 minutos e 15 segundos. Muito bem, Daniel. Se você gosta de doces, provavelmente ficará com fome assistindo a este vídeo sobre uma loja especializada na sobremesa coreana Castella. No local, eles usam muitos ingredientes como ovo, leite e óleo para poder encher uma bandeja que vão tirar pouco tempo depois. É interessante a maneira como eles medem as porções. E para completar, isso não termina aqui, pois eles unem 2 porções dessa sobremesa com uma grande camada de creme. E realmente, só de olhar, não ficamos com água na boca, tem certeza? Você já pensou que seu quarto ou sua casa, de modo geral, precisavam de uma limpeza? É provável que nunca tenham chegado a esse extremo. Essa garota se chama Rainha da Limpeza. Não há muito o que contestar, pois ela faz esse tipo de casa parecer nova. Neste vídeo, ela limpa toda a casa de uma garota que, por problemas de saúde, havia negligenciado o lixo. O resultado foi bem desagradável. Porém, o profissionalismo desse casal ao limpar cada cômodo é realmente satisfatório de ver. O que vem à sua mente quando falamos de esportes radicais? Talvez você pense em paraquedismo ou em escalar montanhas, mas esses homens têm uma visão diferente. Eles se reúnem para ver quem dá o tapa mais forte no oponente. Em vários torneios, e neste caso estamos vendo um dos participantes conhecido como Vasily. Não é surpresa que nesses eventos tenham surgido diferentes lesões no rosto e na cabeça. Mas pelo menos, eles estão preparados com uma equipe médica para esse tipo de situação, e embora possa parecer doloroso, é bastante viciante de assistir. No YouTube podemos encontrar pessoas com talentos incríveis. Mas você provavelmente nunca viu isso. Anos atrás, esse garoto se chamou de impressora humana, pois desenha de um jeito que lembra uma impressora, o que é impressionante. No entanto, desta vez, ele decidiu aumentar a dificuldade, colocando 2 canetas diferentes conectadas por uma madeira em linha reta para poder desenhar. Cristiano Ronaldo e Messi ao mesmo tempo, e obviamente isso não exige apenas muito talento e prática, mas também muita coordenação, então não podemos deixar de admirá-lo. Pássaros comem muitas sementes, por isso muita gente coloca algumas em seus jardins para alimentá-los às vezes. Matt Roberts sempre colocava muitas sementes em seu jardim, mas os esquilos locais comiam tudo, independente de como ele tentasse proteger. Foi assim que ele decidiu criar um labirinto para alguns roedores, de modo que tivessem que superar alguns obstáculos. E o mais engraçado é que, de qualquer forma, eles conseguiram driblar o sistema. Se falarmos de lápis, é bem provável que você ache esse brinquedo satisfatório ou até mesmo estranho. Este youtuber russo decidiu realizar um desafio reunindo centenas de lápis para criar um brinquedo infantil. O resultado ficou incrível. Embora o processo não pareça complicado, o resultado é muito atraente, assim como todo o preparo. As tarefas domésticas podem ser cansativas, e lavar a louça é um grande exemplo disso. A não ser que você tenha uma lava-louças que resolva isso por você, e nesse caso, se você tiver uma dessas. Você deveria se interessar por este vídeo, já que aqui quiseram mostrar o que acontece dentro de uma lava-louças quando ela está funcionando com alguns pratos dentro. É muito curioso que desde o carregamento de água até o enxágue, é interessante ver todo o processo. Isso sim é interessante, amigo. É claro que às vezes podemos nos distrair com nossos pertences, o que os torna um alvo para os ladrões por serem fáceis de roubar. Por isso, esse turista resolveu medir quanto tempo algumas pessoas levam para pegar seu celular, que ele mantém sempre para fora da janela do carro. Destaca-se a facilidade e rapidez com que tentam levar o celular. Um deles agiu em apenas 0,2 segundos. Felizmente, o homem estava segurando o celular com força, então ninguém conseguiu roubá-lo. Se você gosta de carros ou arte, vai adorar essa escultura. Esse artista resolveu fazer uma totalmente de massinha. Para ser exato, trata-se de um Dodge Charger 132, reconhecido por ser o carro de Toretto em Velozes e Furiosos. O processo revela o talento e dedicação do artista,
mostrando como ele trabalha em cada peça após 132 horas, o que resulta em um pequeno automóvel que nem parece feito de massinha, mas sim de metal. Se falarmos de super-heróis, é provável que a Marvel seja a primeira coisa que vem à sua cabeça. Afinal, quem não conhece pelo menos um de seus personagens? Neste caso, o artista e escultor Steven Richards. Ele resolveu refazer o pôster de Vingadores, Ultimato de modo diferente, modelando cada personagem em argila. Da atenção em Rocket Raccoon à imponência de Thanos, o nível de detalhe que ele aplica é incomparável e o resultado é impecável.